Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje vamos começar mais um vlog porque eu tô lendo As Duas Torres. Então, assim, primeiro, oi, Dá pra ver que eu tô cansada? Porque eu tô exausta. Eu cometi o erro de sentar no chão quando eu cheguei em casa. Quase não levantei, eu quase deitei assim, ó. Fiz assim, ó. Quase, quase, quase. Por isso aqui, ó. Tô muito cansada, hoje foi um dia bem cansativo mesmo. Mas queria começar esse vlog logo, porque é o seguinte, estou lendo já esse livro e eu tenho um plano pra ele, porque é o seguinte, hoje é dia 12 de setembro e eu quero terminar ele antes do final da semana que vem, porque eu acho que no final da semana que vem vai ter discussão dos livros que eu escolhi do Clube do Livro. Então, eu preciso ler este pra ler os livros do Clube do Livro. Então tá, este daqui é um livro de 22 capítulos. E eu tô na metade do terceiro. Então, a minha ideia é o seguinte. Eu vou ler, de segunda a sexta, 2 capítulos. Porque eu acho que mais do que isso é impossível. Eu acho que 2 já vai ser difícil. Então, mais do que isso vai ser impossível. E no final de semana eu quero ler 5 capítulos, porque o Guilherme não está aqui e eu não vou ter nada pra fazer no final de semana. Então, eu vou ler. Legal, né? Eu vou me organizar pra gravar esse vlog, assim, o mais rápido possível. Eu vou tentar, eu acho que postar essa semana que eu tô agora, o vlog da leitura do primeiro livro, né, da Sociedade do Anel. Mas enfim, vamos falar sobre As Duas Torres. Aqui, esse livro começa logo, assim, em seguida do ponto final do último livro. Sendo até que, nessa minha edição, começa até mesmo na página 600 e pouco. Ó, aqui ó, livro 3, que é o livro que estamos começando, e página 600 e pouco. Porque assim, eu já falei isso antes, mas caso vocês não saibam, Senhor dos Anéis é uma trilogia, né, uma coletânea de 3 livros, 3 partes, né? Mas na verdade são 6 livros, né? Eles são publicados nessas 3 partes, nesses 3 livros. Mas enfim, aqui temos a parte 3 e a parte 4. E no próximo livro a gente finaliza. Tá bem interessante, é bom já ter começado logo depois do fim de A Sociedade do Anel, porque já tá assim na ação, você já conhece o mundo, você já tem um pouco de noção das coisas que estão acontecendo, e você tá no meio da ação aqui porque coisas aconteceram no final do último livro que impactaram bastante a nossa jornada do herói. Tá bem legal, eu tô assim, eu admito que eu tô cansada, porque essa semana eu voltei de férias do trabalho, então assim, e vai ser uma semana especialmente bem cansativa, porque eu aumentei minha carga horária de trabalho, então assim, sabe? Então assim. Mas enfim, hoje é terça-feira, eu quero terminar o capítulo 3 e ler o capítulo 4. Amanhã, capítulo 5, capítulo 6 e assim diante. Eu acho que eu vou terminar até terça-feira, no máximo, mas porque eu quero dar assim um dia a mais, caso aconteça alguma coisa. Mas a minha previsão é terminar na segunda. E por enquanto é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu acho que, apesar da leitura tá sendo um pouco dinâmica, porque já começa com bastante ação, começa assim com uma coisa assim que eu não esperava, começa com uma morte, basicamente. Então, não era algo que eu esperava encontrar tão cedo em Senhor dos Anéis, mas está acontecendo, estamos rumando em direção à guerra e estamos vendo as consequências disso, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo essa dinâmica um pouco mais fluida, ainda tá um pouco cansativo pra ler, sabe? Tipo, tô demorando um pouquinho pra engrenar. Então vamos com calma, vamos ver como vai ser. Mas é isso, essa é a minha atualização de hoje. Amanhã é um dia corridíssimo e vou levar vocês, quem sabe, pra ler comigo. Não sei, vamos ver. Oi, gente, tudo bom? Vamos ver aqui se eu consigo usar esse microfone dessa vez, porque da última vez que eu usei esse microfone foi uma perdição. Mas enfim, eu tô aqui no consultório, cheguei um pouquinho mais cedo hoje e tenho aqui Senhor dos Anéis. Eu tenho aqui, deixa eu ver, eu acho que eu parei exatamente na página que eu tô. Ó, uhul! Eu tô aqui no capítulo 3 ainda, porque eu vou contar pra vocês. Ontem tava extremamente cansada, estava exausta, como eu falei pra vocês. E assim, eu tomei banho.
E assim, eu não conseguia sair da minha cama, não conseguia, sabe? Daí eu tive a brilhante ideia de pegar o e-book, né? Eu tenho aqui os 3 livros. Então eu peguei o e-book do compêndio, né? E foi uma decisão perfeita, porque eu leio à noite aqui de uma forma muito gostosa. Só que assim, eu tava tão cansada que eu li 2 páginas e dormi. Então, vou aproveitar que eu cheguei um pouquinho mais cedo hoje e vou ler o 3º capítulo, meu objetivo. Segundo aqui, na verdade. Vamos fazer assim, ó. Segundo aqui, as estimativas do Kindle, falta 20 minutos pra eu terminar esse 3º capítulo. E, assim, eu cheguei 1 hora antes do atendimento aqui pra poder ter esse tempinho a mais. Então, eu vou conseguir terminar esse capítulo e começar o 4º. Daí, eu tenho um paciente agora, daí eu tenho mais um logo depois. E eu vou ter mais ou menos umas 2 horas livre. Hoje eu trouxe até a minha marmitinha pra jantar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e eu vou ler pelas próximas... Sei lá, por depois, né? Pelas próximas 2 horas. E daí, quem sabe, eu termino o 4º capítulo. Eu não vou garantir que eu vou chegar no 6º capítulo hoje, mas meu objetivo é pelo menos começar o 5º. Então, essa vai ser a história. Agora são exatamente 2h11. Eu tenho uma paciente 3 horas. E eu falo com vocês mais tarde, porque provavelmente só vou conseguir atualizar vocês por volta das 6 da tarde. Então, vamos ver o quanto eu vou conseguir ler até lá. E enquanto isso, tô aqui, né? Vou continuar lendo. E é isso. Vejo vocês mais tarde. Espero que tenha dado certo o microfoninho, porque eu sou péssima usando ele. Mas enfim, tchau, tchau. Oi, gente. Agora já são 6h30, um pouquinho depois de 6h30. E eu vou contar um pouco sobre como que foi a minha leitura. Eu terminei o capítulo 3 antes daqueles meus primeiros atendimentos da tarde. Só que eu resolvi não começar o 4º porque eu achei que eu ia ficar um pouco investida muito nele. Queria acalmar um pouco a cabeça antes de atender e tal, enfim. Daí eu comecei o 4º assim que eu cheguei no outro consultório, porque eu troco de consultório à tarde. E eu tô pra terminar ele agora. E é muito interessante aqui. A gente tá conhecendo os Ents. Eu não sei como se pronuncia. Ents? Vou chamar de Ents. Que são seres muito antigos da Terra-média. E são muito parecidos com árvores, assim. Eles têm semelhanças muito grandes com árvores. E são seres mágicos, protetores de árvores. Eles são bem grandes, como árvores, sabe? E eles, o Ente que falou aqui com os personagens, que eu não vou falar o nome dos personagens porque eles se dividiram, então não quero dizer quem encontrou os Entes, mas os personagens que encontraram os Entes, quer dizer, o Ente que encontrou os personagens tava falando um pouco sobre a história deles e tal, e falou que eles são uma espécie muito velha, muito antiga, assim, mas eles estão começando a ficar cada vez mais parados. Ele tá falando assim, que eles começam a ficar enrijecidos, assim, eles não saem do lugar e eles começam a se transformar em árvores, né? E é muito legal ver essa nova dinâmica, esses novos personagens. São personagens que são muito curiosos, eles têm uma linguagem própria e tal, é muito interessante ver como o Tolkien trabalha isso. Eu tô gostando bastante. Eu achei que eu não ia gostar muito do arco desses personagens em específico que eu tô encontrando agora, porque não era um arco assim que no começo tava me interessando muito. Eu tava me interessando mais pro arco que tava acontecendo no primeiro capítulo desse livro, mas gostei da mudança. Eu acho que foi uma mudança bem-vinda. Nossa, tá chovendo muito forte. Meu Deus, tá chovendo muito forte. Mas enfim, é isso. Eu só queria falar que eu tô pra terminar este 4º capítulo. Algo quebrou. Espero que não tenha sido aqui. Mas enfim, estou pra começar o 5º capítulo e vou, quem sabe, começar o 6º, mas eu acho que eu não termino o 6º hoje. Mas é isso, vejo vocês no meu próxima atualização, que provavelmente vai ser amanhã. Oi, gente, eu vim rapidinho aqui atualizar sobre as minhas leituras. Minha leitura, de fato, né? Ontem eu parei no capítulo 6 e hoje eu consegui já pegar
um pouco o ritmo do capítulo 6. Então, eu já tô aqui na metade do capítulo, só que eu vou sair agora pra atender. Agora já é fim de tarde. E eu acho que quando eu chegar, eu vou retomar. Vou tentar chegar até o capítulo 8. Não vou também me forçar a ler mais do que eu consigo, porque ontem eu finalizei o capítulo 5 já na cama e eu fiquei com muito sono. Então, mas tá legal. Eu sinto assim que o ritmo tá muito mais intenso do que o primeiro livro. Eu tava editando agora à tarde o meu vlog, que vai ao ar hoje, do primeiro livro. Gente, ó, minha mão. Isso aqui é cúrcuma. Eu já lavei 50 vezes minha mão, passei um monte de coisa, agora ela não tá tão amarela. Minha boca tava bem amarela. Enfim, né? Me distraí, calma, vamos voltar. Mas então, eu tava editando ali e eu vi que em vários momentos eu falava do primeiro livro, assim, com muito cansaço sobre o ritmo. E aqui o ritmo já tá completamente diferente, já tá bem mais animado. Apesar de não ser um ritmo tão intenso quanto as fantasias que a gente vê hoje em dia, ainda assim é um ritmo mais intenso do que no primeiro livro, o que dá, assim, um gás, sabe, pra ler, porque sempre tem coisa acontecendo. Também eu acho que o fato da gente já conhecer os personagens ajuda bastante a gente a saber um pouco mais sobre o que tá acontecendo. Meu livro, eu não sei o que aconteceu, mas ele manchou aqui, ó. Ai, não consigo mostrar. Enfim, ele manchou, deu uma manchadinha aqui, mas não fui eu. Não sei se ele veio assim, eu realmente não lembro de ter visto isso daqui. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, tirando isso, agora eu vou atender, vou tentar ler até o final do capítulo 8 pra amanhã começar o 9. Daí, amanhã será o 9 e o 10. Deixa eu pegar aqui o glossário pra eu não falar besteirinha. Amanhã será o 9 e o 10, que eu vou ler... E daí no final de semana eu vou ler o capítulo 11, daí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto do próximo livro, né, porque são 2 livros dentro de cada volume, e daí eu vou ler o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, vai sobrar só um capítulo no domingo? Nossa, daí eu vou chegar no domingo vai faltar só um capítulo, então eu duvido que vai passar de domingo, porque provavelmente eu vou querer ler o último capítulo. Então, assim, tá sendo tão mais rápido que, se comparado ao primeiro livro, eu fiz um vlog de quase um mês, esse daqui eu vou fazer um vlog de uma semana. Viu só? É isso. Agora eu tenho que ir, porque senão eu vou chegar depois da minha paciente e vai ficar feio pra mim. Então... até o próximo date. Oi, gente! Já é segunda-feira. Tá uma bagunça aqui atrás, porque eu tava utilizando aqui o escritório. Calma, de fechar a janela. Porque tá chovendo. Agora sim. Então, oi, gente. Aqui já é segunda-feira, dia 18. E... sério. Ó. Falta isso aqui, ó. Não é nem isso aí. É isso aqui, ó. Falta menos de 100 páginas. É menos de 100 páginas? 105 páginas, pra ser mais exato, pra eu terminar esse livro. Não atualizei na sexta, não atualizei no final de semana, porque eu passei o final de semana mais com a minha família, eu tava assim... ai, sabe, numa vibe mais ficar com a minha família e tal. Quando eu tava lendo, eu não queria parar pra gravar também e tal. E sexta-feira realmente não deu tempo, eu tava assim, esgotada, cheguei em casa assim, eu tava esgotada mesmo. Mas vamos falar sobre quais são as minhas impressões até agora. Assim, o segundo livro aqui dentro me surpreendeu muito, os acontecimentos dele. No segundo livro a gente teve um desmembramento dos personagens, né? Ali no final do primeiro volume, né? Que é a Sociedade do Anel. A sociedade ela se dividiu. E daí, basicamente, em 3. E aqui no primeiro livro desse volume, a gente acompanhou bastante 2 partes dessa sociedade. Mas uma parte, assim, a gente não viu. A gente foi ver no segundo livro. E, nossa, que reviravolta! Que emocionante! E tô gostando muito, tô bem animada pra terminar esse livro logo. Eu não sei se eu já não começo o terceiro, mas hoje eu recebi uma mensagem da moça que coordena, né, o nosso clube de leitura.
E ela perguntou assim, vocês estão lendo os livros e tal? E ninguém respondeu. E tipo assim, eu também nem respondi, fiquei bem quietinha, porque eu não tô lendo ele. Porque eu tô lendo Senhor dos Anéis. Então eu acho que é bom fazer uma pausa, terminar esse livro aqui, fazer uma pausa, ler o livro do meu clube de leitura e ler outros livros e voltar pro terceiro livro em outubro. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que eu tô gostando muito, me surpreendeu muito esse livro até agora. Eu acho que os acontecimentos aqui estão bem mais dinâmicos, eu acho que eu já falei isso, mas os acontecimentos aqui estão bem mais dinâmicos porque é aquilo, né? Era tudo um grande livro que foi dividido em três. Então, em 3 volumes. Então, parece assim que o livro ele não teve um início, ele é uma continuação. E eu ouvi dizer que, tipo assim, o final dele não é bem um final, sabe? Então eu acho que vai ser bem interessante voltar pra essa história no último livro, sabendo, assim, que vai ter um final até que enfim e vamos conhecer mais o que tá acontecendo. Com certeza, ano que vem irei comprar pelo menos Silmarillion, se não os Contos da Terra-média também. Mas pelo menos um desses eu compro porque eu tô investida. Quero saber mais, eu ainda não tô... Eu tava vendo assim as minhas gravações sobre o primeiro livro e eu ainda não tô satisfeita com as informações que eu tenho sobre a política, sobre a magia do mundo. Eu não entendo muito bem o que os magos fazem e como eles se organizam, tá muito nebuloso pra mim. Eu sinto, assim, que eu tô muito confusa também com a questão política, assim. É um grande continente com vários reinos, isso é o que eu tô entendendo, mas eles não se conversam? Tipo assim, parece que... Tem pessoas aqui que nem sabem que outras partes existem, então, tipo assim, eu tô meio confusa com isso ainda. Mas eu acho que isso vai ser esclarecido conforme eu for entendendo mais sobre a Terra-média. Enfim, queria fazer só esse update pra falar que estou lendo, estou gostando, estou quase terminando, provavelmente termina entre hoje ou amanhã. Oi, gente! Eu vim finalizar o vlog Dias das Torres. Eu acabei o livro ontem, dia 22 de setembro. E assim, nossa, nossa. É um livro assim que eu já tinha ouvido falar que não ia ter um começo necessário e nem um fim. E a parte do fim realmente me pegou, porque acabou numa parte muito, muito intensa. Tem um cliffhanger aqui, tem uma... Como que fala? Eu não sei traduzir cliffhanger, mas tem assim aquela coisa surpreendente no final que te deixa assim e com vontade de finalizar logo a série. Mas eu vou dar uma pausa de novo, porque eu acho que foi muito bom eu ter dado uma pausa entre o primeiro pra ler esse segundo, pra pegar ele, né, um pouco mais cansada. O que eu achei desse livro? Eu achei que ele é um livro muito mais rápido, muito mais ação. A quantidade de batalhas que teve aqui, sejam elas menores, assim, foi muito grande. Eu não esperava. A forma como os hobbits estão interagindo em batalha também me surpreendeu bastante. Mas eu gostei que a gente teve aqui também alguns insights um pouco mais pro final, assim, sobre pontos de história da Terra-média que eu tava sentindo que eu precisava. A gente pegou um pouquinho aqui de questões políticas, principalmente de Gondor, e eu acho que isso ajuda muito a ter uma noção melhor sobre o que é esse lugar que a gente tá passando aqui, né, essa história. Gostei também que a gente deu pra entender um pouco mais sobre magia, mas assim, é a magia dos elfos, que eu consegui entender um pouco mais. O resto ainda tá bem estranho, parece assim que não tem muito limite pra onde a magia pode ir nesse mundo. Mas tô gostando, eu achei que o fato da gente encontrar diversos pontos de vista nesse livro aqui foi muito interessante, muito importante para ele ter um pace mais rápido, um ritmo mais rápido, e facilitou bastante na hora da leitura, assim, de momentos que estavam um pouco assim mais calmos para um ponto de vista, estava bem mais agitado para outro, então eu senti assim que não teve muito momento de respiro como teve no primeiro livro. Esse daqui foi bem mais agitado, mas gostei bastante. Gostei da forma como retratou Sméagol. Nossa, passei aqui uma parte considerável desse livro repensando o quanto eu tinha detestado Sméagol no primeiro livro. Porque, assim, eu
fiquei tipo, nossa, ele parece um serzinho interessante. Pois é. Mas é isso. Tá rolando aqui em Curitiba agora como se fosse uma maratona de Senhor dos Anéis num dos nossos cinemas municipais. E é um cinema que tem uma entrada muito, muito, muito bacana, assim, é 10 a entrada. E vai estar passando o primeiro filme esse final de semana todo. Eu tô pensando em ir, não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que vai ser legal, porque eu já tenho, assim, um pouco mais de noção sobre o mundo pra ir pra ver esse filme, porque eu nunca assisti de fato, né? Eu sempre dormi nesses filmes. Mas é isso. Eu não sei o que eu posso falar desse livro pra não dar spoiler, mas o que eu posso falar é que eu tô gostando bastante. E eu acho que o ritmo desse livro aqui ser um pouco mais rápido ajudou muito na hora de eu não querer largar a história. Eu terminei esse livro em uma semana... 2 semanas de leitura, mais ou menos. Eu não li muito essa semana, então poderia ter sido mais rápido, mas li ele basicamente em 2 semanas. Então foi ótimo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou tentar fazer um vlog pra todos os livros que eu leio do Tolkien, pra também deixar guardado pra mim, né? Que eu acho que no final das contas, eu faço esses vídeos também pra mim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!